Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para refletir um pouco da palavra de Deus. E nesta ocasião queremos trazer uma reflexão como tema: quando o perdão derrota o pecado. Esta reflexão estará baseada no livro de João, capítulo 8, versículo 11, a parte B, quando diz assim Jesus: Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui, irmãos, está a experiência de uma mulher que fora encontrada, segundo a lei, em falta, e que assim foi trazida a Jesus para que lá ele pudesse dar a sua opinião. E depois de ele dialogar com essa mulher, ele pôde trazer uma palavra de ânimo ao final, quando ela não se colocou como inocente, mas em silêncio pôde aguardar todo o desenrolar daquela situação. Até o ponto quando Jesus a interroga e pergunta aonde estão aqueles que a levaram perante ele com a acusação. E ela diz: olha, Senhor, ninguém me acusou. E aí quando Jesus então dá essa resposta para essa jovem, para essa mulher: então eu também, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Só que, irmãos, na narrativa bíblica nós encontramos outras pessoas que também tiveram esse momento de ter cometido alguma falta diante de Deus, em especial diante de Jesus, e lá eles puderam ter esse encontro maravilhoso. E eu gostaria de partilhar de duas pessoas que muito conhecidas da Bíblia. A primeira foi a experiência de Pedro, quando este já seguia a Jesus e ele teve a oportunidade na sua caminhada de ter esse momento de encontrar em uma situação difícil. Foi quando exatamente Jesus foi preso e ele pôde negar a Cristo em 3 vezes, em 3 ocasiões. A primeira foi uma mulher que colocou ele diante dos demais, dizendo: olha, você estava com ele. Registrado assim, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. E Pedro nega, dizendo que não é verdade, ele não conhece aquela pessoa que estava sendo julgada. Outra ocasião, mais adiante, chega um homem e diz: olha, é verdade, você estava no meio, porque lá no horto, quando nós o pegamos, você era um deles. Também registrado em João capítulo 18, versos de 25 a 27. Pedro volta a negar. Passando-se 1 hora depois desses ocorridos, outra pessoa diz: olha, você é Galileu, você estava com ele. E Pedro volta novamente a negar, quando o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. E Lucas registra no capítulo 22, verso 62, que Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Essa situação de Pedro, irmão, não foi nada agradável. Mas também gostaria de trazer a experiência de uma outra pessoa que nós bastante conhecemos e aprendemos com a sua experiência, que foi o apóstolo Paulo. Quando este estava perseguindo a Jesus, lá em Atos capítulo 9, de 1 a 9, encontramos a experiência da conversão deste homem. E ele, no versículo 5, quando cai por terra, depois que uma forte luz abate a sua visão e ele cai sem enxergar, ele questiona: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essas 3 pessoas tiveram experiência, irmãos, de indo na contramão daquilo que agrada a Deus. A primeira, a mulher estava cometendo uma falta na sua vida, perante a lei ela era sentenciada culpada. A segunda, mesmo seguindo a Jesus, o apóstolo Pedro negou o seu mestre publicamente perante as pessoas. E Paulo, que era um perseguidor
tinha ordem para prender homens ou mulheres que seguissem a Cristo, e teve esse encontro quando ele caiu por terra diante de Jesus. E nós vemos, irmãos, que diante da situação que estamos vivendo, quando os homens, cada um tem colocado a sua posição como sendo verdadeira, como se fossem perfeitos, mas quando nós olhamos para a luz da palavra, o homem está sujeito às quedas, está sujeito às falhas, está sujeito a errar. E na hora em que alguém erra, geralmente, alguém tende logo a querer sentenciar. E essa sentença, geralmente, ela é aguçada com o desejo de morte. E aqui essas três pessoas tiveram esta experiência em suas vidas, não foram fáceis, como talvez eu e você tenhamos também outras experiências em áreas diferentes da nossa vida, mas queremos também dizer aos irmãos que diante dessas situações que aparentemente estavam fadados, condicionados a uma morte, talvez da sociedade, perante a sociedade, morte talvez diante da confiança dos seus amigos, morte talvez diante daquele que tinha confiado a ele a incumbência de encontrar os cristãos, mas essas pessoas tiveram uma mudança de vida e agora elas foram encontradas em perdão diante de Cristo e, consequentemente, as suas vidas foram modificadas. A primeira experiência da mulher pecadora registra-nos de que esta, quando Jesus estava agora em uma casa, Lucas registra no capítulo 7, de versos 36 a 50, que ela chegou lá diante das pessoas e derramou um perfume, um vaso de alabastro com unguento nos pés de Jesus e passou a enxugar os seus pés. Ali estava o reconhecimento de uma pessoa que havia sido perdoada diante das pessoas publicamente, e essa mulher agora passa a beijar e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus assim fala no capítulo 7, 48 de Lucas: perdoados são os teus pecados. E no 50 ele diz: vai-te em paz. Aqui estava, irmãos, a convicção de uma pessoa que foi derrotada o pecado pelo perdão. E esse perdão genuíno, só Jesus Cristo é que pode nos dar. Ah, irmãos, não esquecendo da experiência dos outros. A experiência de Pedro foi que ele, ao final da sua jornada, ele traz uma recomendação de uma forma universal. Na segunda carta dele, capítulo 3, verso 18, ele exorta-nos assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro encontrou perdão. Mesmo diante das suas fraquezas, ele foi perdoado e ele pôde dar a volta por cima. Ele pôde agora ser utilizado e ter uma convicção plena de que só aprendendo com Jesus diariamente é que nós estaremos seguros de diminuir as nossas fraquezas e aumentar os nossos acertos no nosso viver. Mas também sem esquecer de Paulo, que na convicção que ele obteve após o perdão por estar perseguindo a Cristo, ele pôde dizer, escrevendo uma das suas cartas aos Filipenses, que ele diz assim: olha, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo passou uma situação diferenciada da que vivia então, quando ele deixou de ser perseguidor de Cristo para ser perseguido. Encontrou o perdão e agora ele pôde dizer também na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, as aflições da vida que hoje talvez você e eu estejamos enfrentando, pode estar difícil. Nas incertezas, nos governantes que já não falam uma mesma linguagem, não sabemos em quem acreditar, mas continuemos certos de que a semelhança desses três testemunhos vale a pena confiar
continuar esperando no Senhor, continuar crescendo na graça dele, vivendo para ele e estando debruçado aos seus pés a cada dia, porque a vitória virá para aqueles que permanecerem fiéis diante do Senhor. Que o perdão vença o pecado nas nossas vidas, nas nossas fraquezas, e assim como servos seus, possamos estar dizendo aos outros: vale a pena confiar em Jesus. Que Ele, pois, abençoe sua vida e a sua família, o que nós desejamos, em seu nome. Amém.